Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de tecido muscular. O tecido muscular forma os músculos e tem origem mesodérmica. Assim como os tecidos conjuntivos são originados do mesênquima, os tecidos musculares também são originados da mesma célula tronco embrionária, tá? As células mesenquimais. Funções dos músculos. Então, quando a gente fala em músculo, a gente pensa na função óbvia dos músculos, que é a produção de movimentos. Mas os músculos não fazem isso sozinhos, eles precisam dos ossos e dos encontros entre os ossos, as articulações, tá? Para a produção de movimentos. Os músculos também estabilizam a postura corpórea, então são eles que definem as diversas posições, sentado, deitado, em pé, de cócora, tá? Tudo isso é determinado pelos músculos. Os músculos eles também estão relacionados com a movimentação de substâncias no corpo. De uma forma especial aí o músculo cardíaco, que com seu trabalho incansável bombeia 5 litros de sangue através de vasos sanguíneos, tá? Sem parar. Além do coração, a gente também pode citar os músculos do trato gastrointestinal, que propelem o bolo alimentar no interior do corpo, e também os músculos de ureteres, uretra, ah, que empurram a urina. Tá? Mas aí existem diversos outros músculos relacionados com essa questão de movimento de substâncias. Os músculos também estão relacionados com o armazenamento temporário de substâncias, de uma forma especial aí a bexiga urinária, que armazena a urina temporariamente, e também estão relacionados com a produção de calor, portanto, com a manutenção da temperatura do organismo. Todo mundo sabe que quando a gente está com frio, os músculos esqueléticos eles entram em contração involuntária, que é o famoso tremor, para gerar calor e manter a temperatura do organismo, tá bem? Classificação do tecido muscular. Então, essa classificação ela é baseada em critério microscópico. Ao microscópio, algumas células musculares apresentam estriações transversais e outras células não apresentam essas estriações. Portanto, a gente tem aí a classificação do tecido muscular em tecido muscular estriado e tecido muscular liso. O tecido muscular estriado ainda se subdivide em tecido muscular estriado cardíaco, presente exclusivamente no coração, tecido muscular estriado esquelético, presente nos músculos esqueléticos, está relacionado com os movimentos voluntários, e tecido muscular liso, presente nos órgãos internos, nas vísceras e nos vasos sanguíneos. Tá bem? Então, esse critério de classificação é um critério basicamente histológico. Propriedades. Então, como eu falei para vocês, os tecidos vão ser subdivididos, os tecidos musculares vão ser subdivididos em estriados e lisos. Essas estriações presentes nos músculos estriados se devem à disposição dos filamentos proteicos do citoesqueleto relacionados com a contração muscular, tá? Com a atividade básica da célula, que é a contração muscular, especialmente os filamentos de actina e miosina, tá? Então, a distribuição diferencial desses filamentos gera essas zonas mais claras e mais escuras na microscopia nos músculos estriados. O músculo estriado esquelético apresenta contração forte, contração rápida, descontínua, porque a gente decide quando vai contrair ou não, e voluntária. Como eu já disse, a gente decide, depende da nossa vontade. Tá? São os músculos responsáveis pelas nossas atividades de andar, correr, falar, comer. Tá? São músculos esqueléticos. Os músculos estriados cardíacos, o músculo estriado cardíaco ele está presente apenas no coração. Tá? Ele também tem as estriações transversais na microscopia óptica. Apresenta contração forte, rápida, contínua. Que bom que é contínua, né? O coração bate durante toda a vida do indivíduo, e involuntária, porque não depende
da nossa vontade. E por último, o músculo liso, em que não são vistas as estriações transversais. As células, as células musculares têm contração fraca, lenta e involuntária. Também não depende da nosso controle voluntário, né, da nossa vontade. Vamos começar falando pelo músculo estriado esquelético. Então, o músculo estriado esquelético ele é formado por células que nós chamamos de fibras musculares. Tá? Então, a célula muscular é chamada em geral de fibra muscular. Isso vale para qualquer um dos 3 tipos de músculo. As fibras em geral musculares no músculo esquelético são células bastante alongadas, tá? Que podem inclusive percorrer todo o comprimento do músculo. São células multinucleadas. Os núcleos nas células musculares esqueléticas, em geral, estão empurrados para a periferia da célula. Cada célula muscular, cada fibra muscular, é envolvida por uma lâmina basal. Lembram lá da estrutura da lâmina basal, né, que a gente estudou na aula de tecido epitelial. E que eu disse para vocês que não estava presente apenas no tecido epitelial. Então, cada fibra muscular esquelética é envolvida por a sua própria lâmina basal, que nós chamamos de endomísio. Tá? O endomísio é a lâmina basal que envolve cada fibra muscular. Um conjunto de fibras musculares vai ser envolvido por uma membrana de tecido conjuntivo frouxo, que nós chamamos de perimísio. Então vejam aí, nessa imagem, a gente tem um conjunto de fibras musculares. Lembrando que cada fibra muscular é envolvida pela sua lâmina basal. E o conjunto de fibras musculares, que nós chamamos de feixe muscular, é envolvido pelo perimísio, que é uma membrana de tecido conjuntivo. Portanto, rica em vasos sanguíneos e nervos. Bem? E aí, todo o conjunto de feixes musculares é envolvido por uma grande capa de tecido conjuntivo denso, chamada de epimísio, que envolve o músculo inteiro. Tá? Pessoal, qual a importância desses revestimentos de tecido conjuntivo no músculo estriado esquelético? Primeiro, garantir uma unidade para o tecido muscular. Segundo, permitir a entrada de vasos sanguíneos e nervos. Então, o tecido muscular é ricamente vascularizado graças a esses envoltórios de tecido conjuntivo, tá? Que a gente também pode considerar como a matriz extracelular do tecido conjuntivo. E também a distribuição igualitária das forças de contração. Então, se uma célula entra em contração, a tendência é que as outras células ao redor também entrem em contração, de forma que o músculo inteiro se contrai de forma ordenada. Tá bem? Então, essa é a importância desses envoltórios de tecido conjuntivo. Nessa imagem aqui de microscopia, a gente tem o músculo em corte transversal. A gente vê aqui por fora, pessoal, o epimísio, tá? Que é aquele revestimento de tecido conjuntivo denso, não modelado, presente por fora do músculo. Do epimísio partem septos, que dividem o músculo em feixes musculares, que aí é representado pelo perimísio, apontado aí pelas setas, e envolvendo cada célula muscular, cada fibra muscular, a gente tem a lâmina basal de cada célula, que nós chamamos de endomísio. Tá? Percebam aí que os núcleos das células musculares estriadas esqueléticas são empurrados para a periferia, tá? São empurrados para a periferia. Professor, aqui a gente não consegue ver as estriações. Não, a gente só consegue ver a estriação se o músculo tiver cortado em corte transversal, longitudinal. Como a gente vê aqui nessa imagem. Nessa imagem aqui a gente tem o tecido muscular, estriado esquelético, com as fibras musculares cortadas nas duas direções, o corte transversal e o corte longitudinal. Observem que a visualização da fibra vai ser diferente dependendo do corte, tá, que a gente obtém pelo micrótomo. Então é importante, na hora de fatiar o músculo, saber
o que quer ser visto e fatiar de forma adequada para a gente conseguir ver, visualizar bem as células musculares. No corte longitudinal aí dá para vocês verem os vários núcleos em cada célula empurrados para a periferia, e também dá para a gente ver nos cortes, nas células musculares cortadas aí de forma transversal. Nessa outra imagem aqui, em maior aumento, a gente consegue ver nesse corte aí central, longitudinal, a gente consegue ver as estriações transversais típicas do músculo estriado esquelético e cardíaco, tá bem? Abaixo e acima, a gente vê as células musculares cortadas em corte transversal. Uma coisa que é importante a gente falar é que músculo estriado, em geral, as células elas não se dividem. As células não entram em mitose. Portanto, quando essas células são estimuladas, quando existe uma sobrecarga sobre elas de trabalho, elas não se multiplicam, não entram em mitose, mas elas aumentam de tamanho, aumentando a síntese de proteínas, das proteínas do citoesqueleto, das organelas, tá? Levando a um aumento do tamanho da célula e, de uma forma geral, o aumento do tamanho do músculo. Esse tipo de resposta ao estresse nós chamamos de hipertrofia. Não existe aumento das mitoses, mas aumento do tamanho das células. Tá? Virou aí a hipertrofia, virou um hobby de muita gente, né? O pessoal que gosta de academia, que gosta de treinar, através dos pesos, diferentes pesos, diferentes exercícios, estimulam o crescimento do tecido muscular, tá, gente? Através de hipertrofia. Músculo estriado esquelético. Então, músculo estriado esquelético também tem estriações transversais nas células. Então, lembrando, só em corte longitudinal a gente consegue ver as estriações transversais. No corte transversal, a gente não consegue ver, tá, essas estriações. Em geral, as células musculares estriadas cardíacas, também chamadas de fibras musculares ou cardiomiócitos, elas possuem um ou dois núcleos, e esses núcleos ficam em posição bem centralizada da célula, tá bem? Então vejam aí, já vão comparando as diferenças, tá, entre músculo estriado esquelético e cardíaco. Uma coisa que é específica do músculo estriado cardíaco é a presença do que nós chamamos de discos intercalares. Essas estruturas complexas servem para interligar uma célula muscular cardíaca com outra. E qual é a função desses discos intercalares? Esses discos intercalares, eles são formados por junções intercelulares, que a gente já falou também das junções intercelulares na aula de tecido epitelial. Essas junções são especialmente junções de adesão, tá? Desmossomos, junções de adesão e desmossomos, e junções comunicantes, tipo gap. Primeiro, essas junções, esses discos intercalares servem para evitar rompimento do músculo cardíaco. Então a gente sabe que o músculo cardíaco está constantemente contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa durante toda a vida do indivíduo. Então os discos intercalares garantem uma coesão do tecido muscular cardíaco e também permitem a comunicação entre as células musculares do coração, de forma que quando uma célula entra em potencial de ação, ou seja, em contração muscular, as outras células do lado vão receber esses impulsos elétricos e também entrar em contração muscular, tá bem, gente? Então, permite uma coordenação da contração cardíaca. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver bem as estriações transversais entre as células. A gente vê aí, ó, os núcleos, em geral bem centralizados e, em geral, um núcleo só por célula. E as setas apontam para os discos intercalares, tá? Que é uma característica exclusiva do músculo estriado cardíaco. Como eu disse para vocês, músculo estriado cardíaco não apresentam multiplicação celular. Então, se o músculo estriado cardíaco for submetido a um estresse prolongado, as células vão responder através também de hipertrofia. É o caso
da hipertensão arterial sistêmica não controlada, né? Então, pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica durante longos e longos anos, se não tratada, vai levar a um estresse do coração. O coração vai precisar trabalhar mais para bombear o sangue através das artérias, né? Dos vasos sanguíneos tensos, hipertensos. E, como resultado, é um aumento do tamanho dos cardiomiócitos. Tá? Se vocês observarem aqui à esquerda, a gente tem a comparação de um tecido muscular cardíaco normal, de uma pessoa normal, e à direita, o tecido muscular cardíaco hipertrófico. Obviamente, no músculo esquelético isso é bom, né? Isso gera até uma questão de saúde, questão estética, mas no músculo estriado cardíaco, não é bom isso, tá? Pode levar à insuficiência cardíaca e morte. Lembrando que não é só a hipertensão arterial sistêmica que pode levar à hipertrofia cardíaca. Outras condições patológicas também, como por exemplo a síndrome de cor pulmonale, em que existe uma hipertensão pulmonar e aí o coração acaba fazendo muita força para bombear sangue para os pulmões, tá? Gerando também uma hipertrofia cardíaca. E também um outro exemplo em algumas doenças parasitárias, como tripanossomíase, que pode levar também a uma hipertrofia do músculo cardíaco, tá, gente? Como eu já disse para vocês, não é uma condição boa. Para a gente finalizar, músculo liso. Músculo liso presente nas vísceras e nos vasos sanguíneos é formado por células que não possuem estriação transversal, tá? Por isso que são chamados de células musculares lisas ou fibras musculares lisas. Também, em geral, a gente sempre chama as células musculares de fibras musculares. Não confundir isso, pessoal, com as fibras de colágeno, tá? Da matriz extracelular do tecido conjuntivo e também aqui, obviamente, do tecido muscular. Não confundir fibra da matriz extracelular com fibra da célula, tá? Com a célula. As células do músculo liso, em geral, elas têm um formato fusiforme, elas são mais delgadas nas extremidades e mais gordinhas, mais abauladas no centro, tá? Então elas têm esse formato fusiforme e em geral elas só têm um núcleo por célula, tá? E esse núcleo fica numa posição bem central da célula. Como eu já falei para vocês, contração do músculo liso é involuntária e lenta. Só para a gente finalizar, eu vou deixar aqui para vocês uma correlação clínica sobre tumor de músculo liso. Então, músculo liso é o único que tem a capacidade, né, de entrar em hiperplasia. Diferente dos músculos estriados, que só aumentam de tamanho as células, no músculo liso, as células musculares, quando devidamente estimuladas, elas podem, além de aumentar de tamanho, de se hipertrofiar, elas podem também entrar em mitose. É o caso, por exemplo, do músculo liso do útero, quando estimulado durante o período gravídico, né? Existe hiperplasia e hipertrofia ao mesmo tempo. Um tumor bastante comum em mulheres são os popularmente chamados miomas. Então, tumor de músculo liso nós chamamos de leiomioma, se for um tumor benigno, e leiomiosarcoma, se for tumor maligno. O leiomioma é o tumor mais comum na espécie humana. Trouxe esse dado aí que é um dado bem interessante. Tá? Então, cerca de 1/5 das mulheres, né, do total de mulheres do mundo, vai desenvolver em algum momento da vida leiomioma. Uma coisa que é bem interessante é que nesses tumores, em geral, são tumores bem delimitados, encapsulados, mas não é por causa disso que eles não oferecem riscos para a mulher, principalmente se eles forem muito grandes, se eles obstruírem o fluxo menstrual, eles podem sair comprimindo estruturas, causar dores, tá? Inclusive levar a problemas de fertilidade. Mas uma coisa que é bem interessante é que nesses tumores, de uma forma muito geral, a gente não consegue nem ver diferença nas células. O que a gente vê, na verdade, é que as células estão ali aumentadas em quantidade, né? Mas a gente não vê muita diferença na morfologia das células tumorais. Né? Como vocês podem ver aqui, a gente pensa que é simplesmente músculo liso, mas na verdade isso é um tumor benigno de músculo liso, tá? Existe aí uma hipercelularidade nesse tumor.
Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o material complementar, respondam o questionário que está logo abaixo e a gente se vê na nossa última aula de tecido nervoso. Tá? Um abraço e até a próxima.